Olá, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui dando início a mais uma live Finanças Sem Arrodeio. Quem estará conosco hoje é o nobre Tiago Garcia. Nós estaremos falando um pouquinho sobre as finanças do ministro. Talvez você se pergunte mais, que tipo de ministro? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, você vai entender, compreender melhor. Antes disso, eu queria que você convidasse aí as pessoas. Olha aí, Dona Graça, seja muito bem-vinda. O nobre Mateus. Então, vai convidando, enviando aí um aviãozinho aí para outras pessoas. Convida aí várias pessoas para a gente estar aqui presente durante essa live. Tenho certeza que você será ricamente abençoado. Tiagão aí é uma grande referência para todos nós de integridade, de caráter. Um ministro experimentado aí, bênção do Senhor, e vai estar compartilhando aí conosco muita coisa boa. Então, vai convidando aí as pessoas. Seja bem-vinda, Carlinha. Eita! Nilma! Aquele abraço aí pro pastor. Então, amados, vamos dar início, vamos convidar aqui o nobre Tiago Garcia. Eita, olha ele Boa aí, ó. noite! Ei, meu querido. Paz Cleanto, boa noite, E aí, pessoal. Tiagão? Tudo em paz? Tranquilo? Tudo em ordem. Bênção demais. Glória a Deus. Então, enquanto o pessoal vai se animando aí, vamos enviando aí os convites aí pro pessoal. A gente ainda tem um tempinho. Vamos dar início. Então, e aí, Tiagão? Tranquilo por aí, cara? Como é que tá? Shane tá Tudo em bem? ordem. As crianças? Estamos todos bem, graças a Deus. Tá tudo acompanhando aí. Olha aí, Uma Acla coisa já boa. Eu falou vi aí, aí, ó. Aquila, Papai, boa live. É, rapaz, é outro valeu, nível aí, Aquila. viu? Interação total. A turma é animada aí. Coisa Então, boa, Tiagão, né? a gente está aí dando início à nossa a oitava live, né, já do Finanças Sem Arrodeio. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as finanças do ministro, né? Então, as pessoas, durante esse período aí da pandemia, foi necessário se reinventar em muitas áreas, né? Uhum. Inclusive os ministros também, né? Diante de tantas situações que, de certo modo, têm os seus rendimentos por momentos de ministrações, ofertas, né? Que tem o seu trabalho itinerante. E durante esse período de pandemia, isso aí foi um pouco comprometido, né? Uhum. Então a gente pode aí trazer algumas instruções para esse pessoal, né? Trazer algumas informações que possam estar ajudando eles aí diante dessas situações, né? Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Sua trajetória, quem você se apresentasse aí brevemente para o pessoal te conhecer, e aí a gente vai dando continuidade. Tranquilo, maravilha. Primeiro eu quero agradecer, Cleanto, pela iniciativa aí, né? A gente já conversou, esse convite surgiu há um bom tempo já, né? Tudo dentro dessa linha planejada que você faz, né? A gente aceitou com muita alegria e tem visto como essa iniciativa é preciosa, né? Uhum, Trazer um pouco de instrução financeira de forma geral para as pessoas do nosso círculo, para essa convivência ministerial. De forma geral, no Brasil, a gente não tem tanta oportunidade assim, né, uhum, de receber essa educação financeira desde cedo. Então, muito eu bom. parabenizo aí pela iniciativa, né? Como você falou aí, o meu nome é Tiago Garcia, né? Acredito que a maior parte aí me conhece. Sou natural aqui da cidade de Campina Grande. Tá dando para me ouvir direitinho, me ver direitinho, tá beleza? Perfeito. Ótimo. Tá. Sou natural aqui da cidade de Campina Grande, né, onde morei os primeiros 16 anos da minha vida. Nossa. Depois dos 16 anos, segui com meus pais para João Pessoa, aqui a 120 quilômetros, né, pertinho. Uma cidade maravilhosa que nos acolheu aí durante 12 anos, enquanto
O meu pai, ele auxiliava no pastoreio daquela igreja. E aí depois fui lá em João Pessoa, onde eu finalizei o Rema, concluí o Rema no ano de 2001. Comecei aqui em Campina, terminei lá em João Pessoa. Fui lá em João Pessoa, onde eu comecei a minha faculdade de Engenharia Civil, né, que foi a minha primeira faculdade. Não concluí, tranquei. Fui lá em João Pessoa, onde eu comecei e terminei a faculdade de Direito. Uma parte dessas duas faculdades acabaram até sendo concomitantes, né? Eu passei um ano ainda fazendo engenharia pela manhã, direito à noite, mas aí a identificação com o direito estava maior. E foi lá em João Pessoa também, onde eu comecei a prática da advocacia, Que né? bênção. Trabalhei por 2 anos na advocacia privada, né? Com foco mais em direito civil, que foi a área que eu sempre me identifiquei. E em seguida eu trabalhei também 2 anos mais como assessor de justiça no Tribunal de Justiça da Paraíba, assessor judiciário, né? Então, Muito bom. passei um tempo na vara civil, não na vara civil da capital, e depois mais um tempo na vara das execuções penais. E foi nesse momento onde Deus ele tocou no nosso coração, e no ano de 2012 nós voltamos de João Pessoa para Campina Grande para poder servir a Deus no ministério, colocando à disposição dele as nossas ferramentas, né, jurídicas para dar início aqui ao trabalho da coordenação jurídica no Ministério Verbo da Vida, e trabalho que desempenho até o dia de hoje com muita alegria. É Que muito bênção. gratificante poder prestar essa assistência aos pastores, aos diretores, né, e esse auxílio para que eles possam conduzir as suas igrejas da melhor maneira possível. Um pouco sobre mim, ligado a finanças, eu sempre gostei, cara, desse assunto. Sempre recebi, desde pequeno em casa, uma incumbência, né, de ajudar na gestão financeira. Quando eu fui ficando ali mais adolescente, o meu pai ele foi atribuindo tarefas, gestão de cartão de crédito, despesas da família, e isso foi me despertando, né, para esse mundo das finanças pessoais inicialmente. Me aventurei também ali em bolsa de valores, pesquisei sobre investimento, ali mais ou menos no ano de 2007, 2008, né? Foi um tempo bem interessante, de muito aprendizado, né? E sempre buscando cultivar uma organização financeira saudável e aprender mais, porque o João está falando, é uma aventura boa, é uma aventura boa demais, super aventura, né? Mas muito produtivo, mais do ponto de vista do aprendizado do que do retorno financeiro no curto prazo. Muitas vezes Aham. investimentos, né, que demandam um pouco mais de tempo para se mostrarem atraentes, mas o aprendizado ele é constante. E sempre gostei, cara. É uma área que sempre me chamou a atenção e graças a Deus a gente tem se empenhado em sempre buscar conhecer mais sobre o assunto, buscar desempenhar, desenvolver essa área da nossa vida. Como eu falei no comecinho, é uma área que a gente não tem o privilégio de ter uma educação financeira, uma instrução no colégio, né? Graças a Deus eu tive essas oportunidades em casa que me Isso. despertaram, né? Para literatura, para cursos, para uma busca maior sobre isso, pessoal mesmo, né? Então, Isso. essa é um pouquinho da minha trajetória. Rapaz, muito bom. Você mencionou um fato aí que eu me recordo em um dia que a gente não tenho tanta clareza, mas acho que foi em algum momento a gente foi fazer algum lanche, alguma coisa, algo desse tipo, e aí você utilizando o cartão do seu pai, né? Rapaz, isso me chamou muita atenção, né? A gente Uhum, no começo, na trajetória, logo no início mesmo do nosso contato, né, com dentro do ministério, e o rapaz, quanta confiança, hein? Mas uhum, isso foi algo que você de fato construiu, né, durante esse tempo, como você falou bem, né, a importância desses fundamentos serem elencados na juventude, né, na adolescência, trazendo essas responsabilidades. Hoje, infelizmente, nós temos as crianças, os adolescentes, os jovens têm se perdido um pouco nessa situação da gestão financeira por causa de não terem essas instruções iniciais, uhum. né?
Verdade. ganhando essas responsabilidades, né? Isso realmente é bem marcante na sua vida, né? Você também nos chama muito a atenção para esse cuidado, esse zelo, você sempre muito prudente em não adquirir coisas supérfluas, né? Você é muito cauteloso, isso chama muito a atenção, destaca bastante, né? Que bem. Sobre todas as pessoas, né? E a gente, você viu aí, todos puderam ouvir um pouco da sua trajetória, né? Nós vamos falar hoje sobre finanças do ministro. Então, Tiago hoje, mas ele está integralmente no ministério, né? No Ministério Verbo da Vida, né? Ele desempenha a função, né? Do primeiro secretário na diretoria do Ministério Verbo da Vida, né? E tem aí uma jornada caminhando em paralelo a isso, dando aula nas escolas de ministro, pregando nas igrejas, né? Ensinando, e tem essa particularidade aí. O Tiago é uma sumidade no É dicionário, isso. né? Não do grego cearense, mas O grego cearense está presente é, nas lives. é isso aí. Mas sempre nos trazendo palavras que enriquecem o nosso vocabulário, né? Então, Tiago, traz uma palhinha para a gente aí, né, do que você compreende como essa definição aí de um ministro do Evangelho, um ministro da palavra, para que a gente comece a introduzir esse assunto para falar um pouquinho sobre finanças. Certo. Um ministro do Evangelho, na minha leitura, né? E eu até coloco um pouquinho de tempero do meu conceito da formação jurídica, né? Um ministro do Evangelho é aquele que recebe uma vocação divina para cumprir um chamamento. A gente não considera, Cleanto, o trabalho do ministro religioso, juridicamente falando, né, como um emprego, mas a gente Uhum, considera mesmo como a satisfação de um chamado divino. Então, o ministro é aquele que dispõe a sua vida, né? Não só para pregar no púlpito, essa é uma parte do ministério, mas o ministro é aquele que está disponível para servir. O serviço ele envolve, né, a expressão do trabalho de púlpito, mas a gente vê também na palavra aquele ministro ou ministério de socorros, né, que é o serviço daqueles que estão dispostos a auxiliar, a socorrer, a trabalhar, a servir. O trabalho ministerial, de uma forma geral, ainda que no púlpito ou fora do púlpito, pela palavra, a gente entende que é um trabalho em prol de outras pessoas. Né? É sim. alguém que Deus Uhum, levanta para cumprir o seu desígnio aqui na terra e levar outras pessoas à edificação. Quando Paulo fala ali em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, na verdade, esse capítulo inteiro, ele vai tratando sobre o amadurecimento e a edificação do corpo de Cristo. Então, quando ele chega no versículo 11, que é aquele bem conhecido de todos nós, que fala sobre os dons do ministério, né? uhum, Ele fala sobre pastores, sobre apóstolos, evangelistas, mestres, né? Ele traz os 5 dons ministeriais, fala do profeta também. E Paulo ele traz essa expressão canalizando esses dons do ministério como aqueles que vão ser responsáveis por ajudar o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Eu acho essa expressão muito preciosa, porque mostra a grandeza do trabalho do ministério e mostra a grandeza da expectativa de Deus sobre a pessoa do ministro. Porque isso se mesmo. eu posso, Cleanto, ajudar alguém a ser aperfeiçoado, eu estou fazendo daquele alguém um alguém melhor. Né? E Sim. que coisa maravilhosa é gozar dessa confiança da parte de Deus. Então, um Uhum, ministro, ele seria caracterizado juridicamente como um trabalho, não é um emprego, mas é sim um uhum, trabalho. A gente tem até mesmo um código brasileiro de ocupações para isso. O ministério ele não está restrito ao trabalho da pregação no púlpito, embora envolva ela, mas o ministério ele é caracterizado, o ministro ele é caracterizado como alguém chamado por Deus, disponível para servir, ajudando outras pessoas a serem aperfeiçoadas. Então, se eu pudesse montar um pequeno conceito aí para ministro, seria essa pessoa que exerce o seu trabalho mediante um chamamento divino, ajudando no aperfeiçoamento de outras pessoas. muito bom, Tiagão, é isso mesmo. Interessante que Deus sempre
tem essa expectativa, né, do aperfeiçoamento, de se chegar a um nível que talvez as pessoas hoje achem impossível. De fato, a gente não vai chegar numa perfeição, mas podemos caminhar para esse estado, né, essa posição, né? E estamos, de fato, eu me incluo nisso aqui como ministro também, né, para promover isso para as pessoas, né? E todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Muito bom, Tiagão. Então, Glória a temos Deus. muitas pessoas maravilhosas aí participando. Tia Silvia está por aí, né? O nobre Beijão. Renato. Valeu, Tem chegando Renato. aí o pastor Landinho. Pastor Lando, né? Landinho não. Landinho é outra história. Landinho é outra Valeu, história. que bênção. Muito bom. Temos uma turma lá de Fortaleza, o Hamilton. Que Eita, bênção. valeu, um É abraço. isso aí. O pastor Edivan também, lá de. Rapaz, agora fugiu o nome. Mas vamos lá. A gente chega lá. Chega lá. É isso aí. Então, tem uma turma muito boa participando aí com a gente, né? Então, se você, amados, desejar fazer alguma pergunta relacionada a esse tema, né? Aí no próximo, onde você faz os seus comentários, tem duas cartinhas como interrogação. Então, você pode sinalizar aí, enviar uma pergunta. Durante a live, a gente vai estar respondendo para você. Se você chegou agora também, envia convites aí para outras pessoas, para outros ministros, outros irmãos, para que eles também recebam da porção que tem disponível para você durante essa live, né? Então, o Tiagão deu uma introdução, um conceito muito bom, ainda trouxe instruções a respeito. Ananindeua, valeu, Vivi, me perdoe, viu? É Eu estava Edinho, né? confundindo, Edinho, eu estava Ah, Edinho. confundindo aqui com outro nome, eu não quis dizer para não errar, foi pior. Mas Ananindeua, é isso mesmo, muito bom. Então, voltando aqui, Tiagão, você falou muito bem sobre a condição do ministro, né? E a Bíblia ela é recheada de instruções sobre conduta, sobre caráter, né? Integridade, né? E eu queria que, se possível, você compartilhasse um pouquinho conosco sobre alguns ensinamentos, né? Que a Bíblia ela traz a respeito de finanças, né? Como que um ministro ele pode ser considerado aprovado na gestão financeira, né? Das suas finanças, né? Pessoais. Maravilha. Pergunta excelente. Não é a idade, não. Esses cabelos É brancos não, é só, pera não, é não, só pera não. estética, viu? Obrigado aí, viu, Renato, pelas palavras aí sobre o visual novo. Tem que manter em dia aqui, né? Mas São só, respondendo, são só diz, 378 igrejas, Perilão, para a gente aprender oh, os pastores. cada cabelo branco desse aí. É isso aí. É interessante, Clemente, que a palavra de Deus ela fala muito sobre finanças. Às vezes as Uhum. pessoas elas acham, de uma maneira equivocada, que Jesus não falou sobre finanças, que Jesus não falou sobre dinheiro, que a Bíblia não tem uma instrução para nos trazer sobre dinheiro. Mas o livro de Provérbios nos orienta que nós devemos buscar a sabedoria da palavra. E essa sabedoria da palavra, ela pode nos fazer prosperar em tudo aquilo que nós nos dispomos a fazer. A Bíblia, ela é de fato o livro que Deus ele planejou para que fosse o nosso manual de vida. Deus nos trouxe instruções a respeito de todas as coisas. Então, existe mesmo uma série de instruções na palavra que são capazes de nos orientar sobre finanças dentro da perspectiva que Deus tem para nós. E, Cleanto, olha só, você que nos acompanha hoje à noite também, se tem alguém com quem eu desejo aprender, é com Deus. Porque a Amém. palavra nos diz que os pensamentos de Deus, eles são muito mais altos do que os Uhum. nossos. E os caminhos de Deus, eles conseguem proporcionar para nós muito mais do que até mesmo nós conseguiríamos. Então, se nós apontarmos os nossos passos na vereda do justo, como a palavra diz, seguindo aquilo que ela ensina, Provérbios 4,18 nos traz o resultado. Nós seremos como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então, se você deseja que a sua vida financeira ela seja como essa luz da aurora, e eu gosto, Clemente, porque não sei se você já viu, eu tenho um aplicativo aqui que mostra o caminho do sol durante o dia e o caminho da lua, porque às vezes eu quero saber onde está o sol e a lua.
né? Então, de hora em hora, ele vai dando o ponto no céu aonde o sol está. E para a gente que gosta de finanças, se a gente fizer uma linha conectando esses pontos do sol, a gente vai ver que a palavra de Deus está dizendo que a nossa vida pode ser como um gráfico ascendente. Muito bom, isso mesmo. As nossas Interessante. finanças, a nossa vida financeira, ela pode ser esse gráfico que vai crescendo como a trajetória do sol no céu. Agora, como nós vamos alcançar isso? Observando os conselhos que a palavra nos traz a esse respeito, que são muitos. Mas eu quero me concentrar nessa noite, me dirigindo à sua pergunta, sobre as finanças do ministro, né? Fiel, 1 Timóteo 3:1, ele vai trazer aquilo que são as qualificações. Tem mais gente que baixa aí, viu, Pedro? Não. 1 Timóteo vai trazer as qualificações para o ministério, ou seja, alguém que é enquadrado, que se enquadra nesse conceito de ministro que a gente falou. A Sim. Bíblia diz que ele, se alguém aspira ou deseja ao ministério, ao episcopado, deseja uma coisa excelente. Agora, é necessário mais do que desejo. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 3:2 que é necessário que o bispo ou que o ministro seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, sob disciplina e admoestação do Senhor, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a casa, como governará a casa de Deus? Que não seja neófito, para que não se ensoberbeça. E a gente vê aqui que tenha bom testemunho dos de fora. A gente vê uma série de qualificações para o ministério, várias. Salvo engano, são 13. Né? E aí, se alguém puder me ajudar também nos comentários aí, mas desses 13, a gente consegue achar aqui cerca de 10 que poderiam ser aplicadas à vida financeira. Olha só, Sim, isso mesmo. o ministro ele precisa ser irrepreensível financeiramente também. Ele precisa ser temperante, ou seja, equilibrado também na sua vida financeira. Ele precisa ser sóbrio, modesto, pode se aplicar à vida financeira. A aptidão para o ensino também pode se aplicar. Né? Não avarento, está diretamente relacionado a dinheiro. Que governa bem a própria casa. Eu sei que tem um aspecto do casamento, tem o aspecto da criação dos filhos, mas você que é casado, você que é pai de família ou mãe de família, você sabe que uma família também tem a sua gestão financeira, que tenha bom testemunho dos de fora, que não seja cobiçoso de sorte da ganância e que tenha consciência limpa. Então a gente vê, 10 qualificações aqui que um ministro deve ter dentro do rol de todas as qualificações para o ministério. O João Gabriel está lembrando aí com propriedade. Guto, ele debulha, disseca esse texto aqui na Escola de Ministros, né? Mas dentro desse contexto, dentro de uma série de qualificações, a gente vê aqui que 10 podem ser aplicadas à vida financeira. Então, como é que deve ser a vida financeira de um ministro? Irrepreensível, temperante, sóbria, modesta, não avarento, deve governar bem a própria casa, ter bom testemunho dos de fora, não ser cobiçoso nem ganancioso, ter a consciência limpa e ainda conseguir ensinar aos outros. É assim que a Bíblia diz que a vida financeira deve ser. Isso mesmo, muito bom, é verdade. O João fez essa referência aí com a aula de Guto na Escola de Ministro, como existem elementos que, de fato, recomendam, né, orientam o ministro, né, e ele fala bem também sobre essa parte financeira. Muito bom, Tiagão, isso mesmo. De fato, a Bíblia ela traz muita clareza para nós a respeito de finanças, né? Independente da posição onde você se encontra, né? Se à frente de uma igreja, se líder da sua casa, né? O homem da casa, aonde você estiver, um jovem, sempre você vai ter que
demonstrar essas atitudes, né, esse comportamento de caráter, de integridade, trazendo para um equilíbrio, trazendo sempre com essa perspectiva de um amadurecimento. Muito bom, Tiagão. Aí eu te pergunto, a gente começou a falar do ministro, né? Geralmente as pessoas relacionam o ministro a um pastor, a alguém que esteja à frente, desenvolvendo uma atividade ministerial, né? E quando a gente fala sobre finanças, né, a gente fala sobre a gestão também da estrutura da igreja, né, da personalidade jurídica, né? Aí eu queria saber, Tiagão, um pouquinho de você, qual a sua compreensão, né, quais as suas instruções, as suas dicas que você pode compartilhar aí conosco a respeito da importância de uma boa prestação de contas, né? Você falou aí muito bem dessa passagem de Timóteo, com instruções excelentes, mas eu queria direcionar para que a gente falasse um pouquinho a respeito dessa prestação de contas, da transparência, né, do óbvio. Como que você pode nos dar algumas dicas aí com relação a isso? Maravilha, Cleanto. É uma pergunta excelente, né? E nos dá a oportunidade também de abrir um outro leque aqui, né? Porque se a gente tem numa via as finanças pessoais do ministro, a gente tem também alguns ministros que na sua atividade ministerial eles fazem a gestão ou participam da gestão das finanças corporativas de uma igreja, de uma escola, de uma comunidade, de um departamento, ou de um dinheiro que, na verdade, não lhe pertence, mas pertence a uma coletividade. Né? E na medida que a gente trata com um recurso que não é nosso, nada mais natural do que a prestação de contas. Aqui na nossa casa, Cleanto, eu fico encarregado, prioritariamente, eu e Raquel, a gente se entende super bem sobre essa questão financeira, né? A gente não tem, eu sei que alguns casais têm e está tudo bem, mas é só a nossa filosofia aqui. Quando a gente casou, a gente não virou uma só carne apenas. A gente virou uma só conta também. Então a gente Muito bom, virou é isso aí. uma administração financeira só. E como muitas vezes um de nós fica com certas tarefas, às vezes eu, às vezes ela, nada mais natural do que haver também uma prestação de contas. Porque não é um dinheiro jamais agora só meu, mas é um dinheiro Sim. que pertence à nossa família. E com Uhum. a igreja, com o ministério, com a escola, com um departamento, aonde quer que seja que haja esse trato financeiro, é muito importante também essa consciência da prestação de contas. O meu Muito cunhado, bom. Cleante, ele trabalha com transporte de cargas, e o transporte de cargas ele é marcado por muitas conferências. Você Uhum. confere antes de colocar no caminhão, você confere quando coloca no caminhão, quando vai tirar do caminhão, confere de novo. Tem um emprego lá, um cargo na empresa deles, que são conferentes. Olha só, qual é a sua função? É conferente. E eu gosto muito disso porque o meu cunhado ele diz assim, olha, quem confia, confere. Confere. Rapaz, eu achei essa frase muito apropriada, né? Eu lembro até, João Gabriel tá aí, o pastor João citou uma vez que ouviu ele pregar e trouxe essa frase, quem confia, Isso. confere. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que se há confiança, já não existe necessidade da prestação de contas. Isso. E isso não tem nenhuma conexão. Quando Uhum. há confiança, a prestação de contas ela precisa também acontecer, porque a prestação de contas ela não tem origem numa desconfiança, mas numa Isso. necessidade mesmo de transparência, como você citou. Né? Muito E é bom. muito importante, sempre que nós estivermos lidando com o dinheiro que não é nosso propriamente dito, nós termos essa clareza, essa confiança. Eu até busquei, Cleanto, aqui para pensando um pouco que a gente poderia falar sobre transparência, né? O que seria transparência? Transparência é a qualidade daquele que não é ambíguo. Ou seja, Sim. quando a gente tem transparência, a gente não dá margens para interpretações duvidosas. Ah, rapaz, mas porque eu não sei se foi 50 ou se foi 100. Não, se tem uma nota, né, de 50, foi 50, foi 59, foi 56, então não tem margem para qualquer ambiguidade. E no Muito trato bom. das finanças alheias, se eu posso usar
essa expressão alheio, e até mesmo nesse caso específico do ministro, incluindo alheio, inclusive como aquilo que é de Deus, porque Isso. nós somos bons despenseiros. Muito Aquilo bom. que Deus ele coloca na nossa mão não é nosso propriamente dito, Uhum. mas nós haveremos de prestar contas. A Bíblia fala muito sobre isso, cara. Isso. Jesus ele traz parábolas, tem a parábola dos talentos, tem a parábola das minas, né? Quando o servo ele recebe uma incumbência, mas vai haver um dia adiante, aonde vai haver essa prestação de contas. A Vivi aqui está dizendo transparência é fundamental. E o Peri colocou quanto mais transparência e informação, mais confiabilidade. Então é Isso exatamente mesmo. isso mesmo. A confiança, ela não exclui a transparência, mas Uhum. ela traz a necessidade de que haja cada vez mais a fim de que seja fortalecida. Então é Isso mesmo mesmo. importante a gente pensar nesse sentido, porque a igreja, Cleandro, ela é o meio que Deus pensou para a manutenção da igreja foi dízimos e ofertas. Então a igreja ela tem uma receita que é predominantemente composta de dízimos e ofertas, Uhum. mas ela tem também uma despesa, que é aluguel, né, luz, telefone, internet, prebenda, né, despesas que compõem um custo fixo, outras que compõem um custo variável, e no fim do mês tem essa conta, o que entrou e o que saiu. Né? E é muito importante que o grupo responsável pela gestão da igreja ele obedeça às próprias regras de prestação de contas que aquela igreja estabelece. A gente sabe que a igreja, Clean, de acordo com... Se você quiser me interromper, fica à vontade, viu, cara? Porque eu vou pegando Tranquilo. bala aqui. Rapaz, eu vou quebrar seu raciocínio jamais. Pode avançar aí. Depois eu Tranquilo. faço os comentários. Tá bom. Pode O artigo avançar. 44, cara, do Código Civil, ele traz para a igreja uma liberdade de organização. Então, a gente tem no contexto da igreja uma possibilidade de fazer as coisas de um jeito diferente. Diferente de quê? Diferente umas das outras. Porque a igreja, ela tem como base dessa diferença as suas crenças religiosas. Uhum. Então, como a igreja entende que deve acontecer, ela tem liberdade para fazer acontecer. Agora, uma Uhum. vez que a instituição ela seja constituída, as regras que foram criadas para a Constituição, elas vão precisar ser observadas. Né? E aí, dentro desse contexto, eu posso refinar um pouco mais a nossa fala, filtrar um pouco mais, falando das igrejas Verbo da Vida. As igrejas Verbo da Vida, né, que é o ministério do qual nós fazemos parte, eu faço parte, Cleanto faz parte, né, eu trabalho na coordenação jurídica, Cleanto faz parte do acompanhamento, faz a coordenação da secretaria das igrejas. Então, dentro desse contexto que nós vivemos, e talvez você que está nos acompanhando aí seja também um ministro do Verbo da Vida, um membro do Verbo da Vida ou um entusiasta do Verbo da Vida. E se você não é nem ministro, nem membro, nem entusiasta, eu quero dizer que você agora é um convidado a conhecer o Verbo da Vida. Né? É E isso aí. esse conjunto de igrejas que nós fazemos parte, eles têm regras próprias. O sistema Uhum. de governo pelo qual as nossas igrejas são geridas é por meio de uma diretoria através do sistema episcopal. E o próprio estatuto da igreja, Cleanto, ele estabelece uma rotina de reuniões periódicas para a diretoria. E um dos pontos dessas reuniões periódicas é a prestação de contas financeira. Porque, além de ser um mecanismo de transparência, a prestação de contas é também, né? Guto está falando do seu papel de parede aí, a gente fica tudo com inveja, né? Além de ser Ai, um meu Deus. mecanismo de transparência, a prestação de contas é um mecanismo de gestão também. Porque como é que a igreja ela vai enveredar ou não pelas decisões que deve tomar, sem saber se existe ou não uma capacidade financeira para isso? Então, essa prestação de contas e a transparência, elas são ingredientes essenciais da receita de uma instituição bem-sucedida. Muito bom, Tiago. Você mencionou aí a frase do pastor João, né, que é utilizada pelo Bruno, né, o seu cunhado. Eu também a utilizo, né? Legal. Eu acho ela é simples, né, e resume de fato o conceito da prestação de contas, né? Que quem confia, confere, né? Independente da posição onde você se encontra,
esse grau de confiança é uma relação que ela é construída, né? Então, essa construção ela vai ser feita justamente através da prestação de contas, da Muito bom clareza da prestação de contas, né? mesmo. O Marcos, lá da Filadélfia, Estados Unidos, presente aí É, também. Que valeu, bênção. Marcão. Quando você estava falando aí sobre a sua prática com a Raquel da prestação de contas, né? Ele mencionou que quando as crianças chegarem, a prestação de contas também vai acontecer, né? É isso Então, aí. então a expansão faz parte do processo de expansão, né? Olha aí, peraí, ele tá falando, ó, por isso que Stephanie confere no WhatsApp todo dia. Aí, É. aí é outro nível. Rapaz, Cleante, o que eu acho mais marcante, cara, nessa frase, é uma frase, como você falou, muito simples. Quem confia, confere. Mas, ao mesmo tempo, ela é contraintuitiva, porque as pessoas elas têm uma ideia equivocada de que quem confia não precisa conferir. E, na Conferir. verdade, Isso. não é isso que a gente aprende como sendo uma boa prática de gestão saudável para proporcionar os resultados que nós gostamos. Isso mesmo, é verdade. Eu quero enfatizar aí, né, a presença do excelentíssimo bispo do Conselho, Luiz Emery, o Valeu, mais Gutão! conhecido como Guto, né? Renatão aí também com as suas especialidades aí, o segundo assessor de Paulo Guedes, né? Ele fala que sou eu, mas na verdade é ele que tem essa função aí, né, de conselheiro do Paulo Guedes, né? Eu E só Renato, cara, mesmo. é economista, hein? Exatamente, aí ele vem dizer que sou eu aprendo com eles, né? Então a gente tem só que se submeter e ouvir que vai dar certo, com certeza, né? A gente Amém. tem só o que aprender, né? Você mencionou bem aí, Tiagão, as particularidades, né? Podemos dizer assim, como particularidades da nossa prática, né, institucional, como Ministério Verbo da Vida, né? Como que nós nos dirimimos com essa conduta da prestação de contas, né? Existe uma instrução que nos conduz para esse caminho, né, que é o estatuto, né, que nos resguarda de toda situação e nos traz esse cuidado, né, da prestação de contas diante de pessoas tão maduras que vão estar ao lado da liderança da igreja, do pastor, para tomar decisões tão precisas e sábias, né? Isso mesmo. Então, Tiagão, muito bom, bom demais mesmo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho ainda, voltando agora, sobre as finanças pessoais, né? Como eu É, mencionei na live aí, você é uma pessoa de referência, né? Você é que uma bem. pessoa que sempre foi muito organizado, né? Muito cauteloso. Nós temos a experiência aí, eu tive a experiência de um tempo, eu trabalhava no financeiro do Ministério, né? E fui uma das pessoas que tive o privilégio, né, de conferir uma prestação de contas realizada por você durante o período que você foi diretor da Que bem. Escola de Ministros em João Pessoa, né? Glória a Deus. E excepcionalmente nós tivemos um êxito naquela prestação de contas, naquelas informações, tudo com muita transparência, tudo com muita clareza, né? E isso me chamou a atenção, esse cuidado seu, de um planejamento financeiro, sempre muito organizado, né? Mas eu trazendo para o contexto do ministro itinerante, né? Aquele que depende de uma receita que não é fixa, né? Que ele precisa realizar, de certa forma, uma gestão não tendo a perspectiva do que vai receber, mas do que ele já tem, como que ele vai organizar financeiramente as suas finanças, né? Você poderia trazer alguma instrução com relação a essa parte aí, Tiago? Tranquilo. Posso sim, né, compartilhar um pouquinho aqui. A situação, Cleanto, do ministro itinerante, e você lembrou muito bem, ela se torna um pouco mais desafiadora. Não é uma Uhum, situação ruim, não, de forma nenhuma, porque todos nós que precisamos fazer uma organização financeira, isso já mostra que a gente tem o que organizar. Isso já é uhum, maravilhoso. Né? Agora, essa atividade itinerante, muitas vezes ela proporciona uma oscilação nas receitas. Em alguns momentos do ano, uma receita maior acontece, outros momentos do ano, uma receita menor acontece. Algumas vezes há um certo grau de previsibilidade de receita que possa ser realizada, outras vezes a receita ela se torna
de certa forma, imprevisível. Né? Mas eu gosto muito, Cleante, eu acredito que você já tenha lido também alguns livros do Gustavo Cerbasi, né? Que é um instrutor, um educador financeiro, né? No nosso Brasil hoje, é um nome de referência. E ele tem uma frase que eu gosto muito, e eu acredito que se aplica a um caso como esse. Porque muitas vezes, se a gente focar só no lado da receita, a gente poderia dizer que essa irregularidade da receita, me perdoe, irregular não significa, não seria de origem irregular, mas seria não regular, ou seja, não constante, certo? Essa não constância é uma palavra melhor da receita do itinerante. Ela pode se mostrar como um desafio, mas ela não precisa ser vista como um empecilho, porque o Gustavo Cerbasi, ele diz assim, ó, sua riqueza não depende do quanto você ganha, mas do quanto gasta e do que faz com aquilo que ganha. Então, como o itinerante ele não tem necessariamente, às vezes, o controle do volume dessa receita, às vezes as pessoas que sabem que vão receber X todo dia 5, é mais fácil de se organizar. Mas quando você não tem essa clareza, talvez a situação se mostre um pouco mais desafiadora. Agora, isso não precisa ser um impedimento, porque, na verdade, uma boa gestão financeira, ela não tem somente esse fundamento do quanto você ganha, mas do quanto você gasta. Então, se não dá para a gente controlar a entrada, a gente precisa ser mais prudente aonde? Na saída. Né? Então, o conselho que eu deixaria para um itinerante é atente para as saídas. Né? Porque, a depender da forma como essas saídas acontecem, isso pode gerar, né, algum tipo de dificuldade financeira. Claro, o advogado ele tem uma renda, na maioria das vezes, semelhante à do itinerante. Porque o advogado ele não tem um salário mensal direto. Né? Então, o que é que o advogado faz muitas vezes? Ele trabalha por uma causa que daqui a alguns anos ela vai trazer um resultado. Dentro desse contexto, um conselho que eu poderia deixar seria que o itinerante ele se programasse para fazer uma poupança significativa. Ou até mesmo, como o João ele falou aí, uma reserva de emergência. É exatamente isso. Porque se você não pode prever a arrecadação mensal, seria interessante que você tivesse uma poupança, uma reserva, na verdade, de emergência, é um nome mais adequado mesmo, uma reserva a que você pudesse recorrer numa situação de oscilação negativa de receita. Numa situação de oscilação positiva, quando a receita ela é flutuante, como o Cleonaldo falou aí, né, você pode direcionar para alimentar a reserva. Quando a receita ela oscilar negativamente, você faz com que a reserva te alimente. Agora, muitas vezes, é necessário, para que isso aconteça de uma forma sistemática e organizada, um exercício maior de disciplina. Né? Então, um conselho que eu poderia deixar também aqui para o itinerante, né, é que ele possa desenvolver a disciplina ou, como Paulo diz a Timóteo, a temperância, a sobriedade e a modéstia. É como o Guto está falando aí, que escolhe o buraco do rato. Né? A gente até já brincou com isso, hein, Cleante, algumas vezes. É verdade. Coloca o dinheiro ali no buraco do rato. É verdade. Muitas vezes, quando o itinerante ele recebe uma oscilação positiva, ou seja, a receita ela cresce naquele mês, o cara já quer arranjar com o que gastar. Aí quer um telefone novo, quer um computador novo, quer uma viagem nova, quer, né? Quando, na verdade, ele deve o quê? Alimentar a reserva. A gente não está dizendo que essas coisas elas não podem acontecer. Né? Ah, não pode ter um telefone novo, não pode ter um computador, não pode. Claro que pode. A gente conhece, cara, itinerantes que são super bem organizados, que são super bem estruturados financeiramente. E isso se faz a partir de um planejamento financeiro equilibrado. Agora, não é naquele mês que a coisa subiu que você vai estourar. Por quê? Porque se no mês seguinte a coisa descer, quem vai ficar estourado é você. Então, dicas que a gente poderia dar para o itinerante. Atenta para a saída, já que muitas vezes a gente não pode controlar a receita.
né? Faz essa reserva gorda e seja alguém disciplinado. 3 dicas que a gente poderia deixar aqui servem para todos, mas elas se aplicam e são mais necessárias, especialmente na situação dos itinerantes. Isso. É um fato, né, de que as pessoas estabelecem o padrão de vida com base no pico dos seus rendimentos, né? Mas deixa que o padrão de vida ele deve ser estabelecido não no pico, mas sim no equilíbrio, né? Exatamente. Você identifica a sua condição atual, né? Pensando sempre na prioridade de se ter essa reserva, né? De se ter para essas situações, principalmente no caso do itinerante, né? E mantendo esse equilíbrio, né? Então, Tiagão, pegando esse gancho aí do planejamento que você falou, né? Compartilha um pouquinho com o pessoal aí, rapidinho. A gente está aí com 13 minutos, já estamos caminhando para o desfecho, né? Chegou uma pergunta aqui, né? De como que é possível equilibrar, olha só, pergunta escatológica, viu? Como é possível equilibrar, né, os investimentos a longo prazo com a volta de Jesus? Rapaz, essa é escatológica. Essa foi mesmo. Foi. Você quer que eu comece por onde? Pela pergunta ou a gente fala do planejamento e depois vai para a pergunta? Como é que você prefere? Vamos lá. O planejamento, né, caminhando para esse segmento do futuro, de se gerar uma reserva, né, e equilibrando com esses investimentos, né, o a longo prazo. Como que a gente pode juntar tudo e fazer uma coisa só? Vamos lá. Tranquilo. Olha só, eu acho muito precioso, cara, essa pergunta a respeito da necessidade do planejamento e como ele pode ser. A gente pode fazer até menção ao comentário do João Gabriel aqui agora há pouco, né, que falou que muitas pessoas pensam que, e isso é especialmente verdadeiro nos nossos círculos da fé, as pessoas pensam, né, que a fé e o planejamento eles são antagonistas, eles se contrapõem, né, eles não se compatibilizam. Quando, na verdade, não é isso que a Bíblia ensina. Eu poderia, Cleanto, resumir, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu poderia resumir o planejamento financeiro saudável em 2 passos. O primeiro passo é você conhecer as suas finanças. Porque muitas vezes, cara, a gente tem uma falsa impressão da nossa vida financeira. A gente acha que não gasta muito, a gente acha que não está tendo tanta despesa assim. A gente acha, não, mas eu só vou para o restaurante 3 vezes por semana. E é pouca coisa, tal. Quando você coloca isso no ano, você vai ver que é uma fortuna. Mas às vezes a gente não tem essa compreensão real. Então eu poderia dividir o planejamento em 2 passos e o primeiro deles seria conheça suas finanças. Cara, passa um tempo anotando tudo. Quanto ganha, se ganhou uma oferta, se teve algum rendimento extra, quanto saiu. Tiago, mas como assim quanto saiu? Cara, anda com um caderninho ou anota no celular. Hoje a gente tem aplicativo. Anota tudo que sai. Até o pão. Porque aí você vai saber quanto gastou de pão na semana, quanto gastou de pão no mês e quanto gastou de pão no ano. Né? Somente a partir da coleção dos dados e das informações é que a gente vai conhecer nossas finanças. Olha só, Provérbios 27 e 23, ele diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não durarão para sempre e nem a coroa de geração em geração. Né? Então, esse planejamento financeiro que eu poderia transmitir para você, ele tem esses 2 passos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Olha só, nessa época em que as pessoas viviam, Cleanto, aqui, elas viviam numa sociedade eminentemente agrícola. Então, a riqueza, ela vinha do rebanho. E aí Salomão está dizendo, olha, o primeiro passo é você conhecer o estado das ovelhas. E o segundo passo é você cuidar do rebanho. Então, conheça as suas finanças e 2, cuide das suas finanças. Como? Se planejando, se programando.
né, desenvolvendo uma planilha financeira. Agora, essa planilha ela precisa refletir a realidade, porque às vezes tem umas planilhas que são o mundo dos sonhos. Né? Especulação, né? Especulação. Então, não adianta de nada. Além de desenvolver uma planilha, você precisa estudar ela, conhecer ela, né? Meditar sobre ela, pensar um pouco sobre ela. E isso vai te trazer condição de avaliar como as suas finanças estão. Uhum. Jesus mesmo, ele fala lá em Lucas, né? Salvo engano, deixa eu ver aqui para não dizer de uma maneira enganada, Lucas capítulo 14, verso 8, o próprio Jesus diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular? Então, gente, a Bíblia ensina a calcular, beleza? E não tem nada a ver com sair de fé, nem ser incrédulo, é para calcular. Isso não impede que nós tenhamos passos de ousadia, passos de fé. Agora, para você dar um passo, gente, você precisa estar com o outro pé firmado na terra sólida. Porque se você quer dar um passo, mas o outro pé não está firmado, na verdade não é um passo, é uma patinada. E aí tem gente, né, que está patinando na sua vida financeira. A Bíblia nos ensina o tempo todo, e Guto acabou de comentar aí, ele disse, Deus mostrou para José que ia ter 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Para quê? Para que José pudesse se programar. É o mesmo conselho que Jesus está dando aqui. Quando você sentar, para qual de vós quiser construir uma torre, primeiro se sente e calcule a despesa para verificar se tem meios para construir. Então, eu gostaria, Cleante, de deixar um conselho. E esse conselho, eu tive acesso a ele no livro do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Eu sei que a gente vai ter indicações. Eu não vou indicar esse, eu vou indicar outro, mas eu vou mencionar esse, porque quem se interessar no tema aí pode já ir fazendo a compra para a leitura, enquanto você come aí um hambúrguer do Ricardo Burger. Ricardo Burger. Ricardo está em todas as nossas lives, viu? Que presente boa, aí, ó. Valeu, Ricardo. Filezão, uma delícia, viu? Mas olha só, Cleante, um conselho que a gente poderia deixar para estruturar um planejamento financeiro adequado. Imagine que você vai dividir as suas finanças em 3 baldes. O primeiro balde seria o balde da segurança, que são aquelas despesas que elas precisam acontecer. O segundo balde seria o balde do investimento. E o segundo balde, ele só vai ser cheio depois que o primeiro estiver lotado. Então, você cria o balde da segurança, que é onde vai estar o seu aluguel, a sua moradia, a escola dos meninos, combustível, né, alimentação. E quando esse balde ele estiver cheio, ele vai transbordar para um segundo balde, que se chama o balde dos investimentos. Então, o primeiro é segurança, o segundo é investimentos. E quando o dos investimentos ele for cheio, ele vai transbordar para um que a gente chama de balde do luxo. Então, na nossa vida financeira, a gente precisa dividir ela nesses 3 baldes. Bom, segurança, investimento e luxo, certo? Top. Agora, onde é que está o segredo, Cleandro? O segredo está em que tamanho você vai dar ao balde da segurança. Porque se você se mete num aluguel que você não pode pagar, que é maior do que a sua carteira e do que a sua conta bancária, se você se alimenta de uma forma que você não tem suporte financeiro, se você estabelece um estilo de vida maior do que aquele que você suporta, não só o balde vai estourar, mas não vai transbordar para nenhum dos outros baldes. É como o Paulo Anderson está falando aqui. O problema é que o povo já quer ir direto para o balde do luxo. É isso aí. Certo, gente. Então, segurança, investimento e luxo. Tem gente que não tem balde, como o Pereira está dizendo. É uma caixa d'água. É isso mesmo. É verdade. Não é uma caixa d'água furada. Misericórdia. O segredo, gente, é o seguinte. A gente precisa gastar menos do que ganha. Gaste menos do que você ganha. Invista a diferença, caprichando aí no balde dos investimentos, como o João está falando, e reinvista os rendimentos. Isso vai trazer para você uma vida financeira saudável e vai te proporcionar um conforto
Porque como a gente está falando sobre finanças do ministro, se o ministro Clemente, ele só tiver com neurônios para preocupação financeira, ele nem vai conseguir fazer bem É verdade. aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso. Então, Canalizou para o essas problema. as dicas que eu poderia dar para um planejamento financeiro saudável. Conheça, Muito bom, Tiagão. planeje, divida a sua vida nos 3 baldes, gaste menos do que ganha, invista a diferença e reinvista os rendimentos. Isso, muito bom. Eu quero aproveitar aí, né, a gente falou aí do balde do investimento, o João comentou sobre destinarmos uma quantia maior para investir nesse balde, né, e eu quero recomendar a você, amado João Gabriel, né, o João Albuquerque, ele fez o lançamento hoje de um mini curso sobre investimentos, e eu te recomendo, rapaz. Eu confesso a vocês que eu tinha um pouco de receio de entrar nesse segmento de investimento, não tinha segurança, mas depois que eu comecei a aprender um pouco com o João Gabriel, rapaz, a situação veio com muita clareza e tenho firmeza agora, viu? O balde de investimento vai encher. É isso aí, bom demais, Tiagão. Tiagão, tanto o Perilo comentou, como eu já também tinha anotado aqui, para a gente encerrar, temos aí 4 minutinhos, bem rapidinho. Fala um pouquinho sobre o procedimento, né? Na verdade, não o procedimento, mas sobre a atitude que você teve da venda do seu carro. Você se desfez de um patrimônio, de um valor agregado um pouco alto, para um veículo com custo menor, para fazer algumas coisas. Comenta aí com o pessoal, a gente já está acabando. Aproveita aí, já faz a indicação do livro também, e aí em seguida a gente faz os encerramentos. 3 minutinhos. Beleza. Vamos ver se dá tempo aí. Ligeiro. Ele está lembrando aqui que faltou falar de Jesus voltar. Rapaz, é o seguinte, faça como o irmão Reagan disse, viva como se Jesus fosse voltar amanhã, mas planeje como se ele fosse voltar daqui a 100 anos. É muito melhor quando Jesus chegar, você está confortavelmente financeiro do que endividado. Então, Isso. A gente sabe mesmo que Jesus vai voltar, mas a gente precisa ter clareza de que até lá a gente precisa fazer o nosso melhor. E o nosso melhor não são dívidas. Gente, dívida jamais. Dívida acaba com o ministério, porque vai contra aquelas qualificações que Paulo fala ali em Timóteo. E bem rapidinho, né, sobre esse exemplo que o Clemente comentou, eu e Raquel, nós procuramos fazer algumas organizações financeiras, né, e nós fomos, ao longo dos anos, buscando trocar de carro para um carro cada vez um pouco mais caro, esticando. Né? Eu sei que carro não é investimento, mas era uma forma de a gente se obrigar a fazer um pagamento que fosse agregando valor ao nosso patrimônio, que seria esse. Né? Nós moramos de aluguel e esse era parte de um planejamento para que a gente pudesse alcançar a nossa casa própria. Nós compramos um terreno e recentemente eu me desfiz desse carro, a gente já tinha chegado num valor bem bacana, e aí a gente adquiriu um carro bem mais econômico, Cleante, um pouco menos da metade do custo daquele carro que nós vendemos, para poder direcionar esses recursos para esse projeto da casa. Então foi um planejamento organizado, essas ações, esses degraus, eles foram calculados, e a gente agora está chegando na fase de se desfazer do carro. Gente, carro, ele não é patrimônio. No máximo, ele vai ser o trampolim para você realizar alguma coisa, e enquanto isso, ele vai te levando de um lado para o outro. É verdade, muito bom. Tiagão, faça aí as recomendações do livro, de um livro aí para o pessoal. Eu quero deixar a recomendação desse livro aqui, gente. Ó, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Eu poderia deixar uma recomendação individual, mas eu fiz questão de fazer para o casal, porque a vida financeira da família precisa ser feita em harmonia, senão um constrói e o outro derruba. Muito bom, Tiagão. Parabéns. Eu quero agradecer aí pelo 20 segundinhos, eu quero agradecer aí por essa live top. Rapaz, foi muito boa, muito bom mesmo. Quantos ensinamentos preciosos, né? Quero agradecer aí a presença de cada um de vocês. Foi um tempo muito bom, interação total. E já quero deixar aqui o convite para a próxima segunda-feira, né? Quem vai estar conosco aqui é o Alex Moriá.